O que eu vou falar aqui vai ser muito polêmico para alguns, mas nós vamos voltar até o início da Bíblia e percorrer uma longa jornada para que você entenda e ao final desse vídeo compreenda e tenha certeza de que tudo está fundamentado. Por mais que vejamos que Deuteronômio fala que há mistérios que só pertencem a Deus e não foram revelados aos homens, não é por isso que não podemos buscar nas Escrituras segredos que ainda não foram descobertos. Hoje nós vamos entender o porquê Satanás é o quinto querubim. Nós vemos que apenas 4 aparecem em toda a Escritura. Esses 4 são os 4 querubins que guardam o trono de Deus. São aqueles que possuem várias asas, que um par de asas é somente para cobrir os seus olhos, para que não se maculem com tamanho esplendor da glória de Deus. Esses querubins estão aparecendo também, não os 4, mas apenas 2, na Arca da Aliança. Pelo que diz o texto da Arca, fala que esses querubins eles não ficam em cima do propiciatório, que é a tampa da arca, mas eles ficam nas extremidades, ou seja, nas pontas do propiciatório. E eles ficam olhando um para o outro. Você vai encontrar o texto dos querubins lá no livro de Êxodo, capítulo 25, do verso 16 ao 22. E aqui ele mostra que eles não ficarão em cima do propiciatório, daquela tampa da arca, como você vê na grande maioria das ilustrações, nas igrejas, nos filmes, mas eles ficam na extremidade da tampa, ou seja, eles estão em pé, de tamanho humano, natural, mas eles são colados na tampa, eles ficam na extremidade. E eles ficam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Eles olham para o centro. Esse propiciatório, para muitos, ele é visto como se fosse um trono. Um trono que uma vez por ano o Senhor descarregava ali e se apresentava ao sumo sacerdote com seu poder e glória, a fim de perdoar os pecados do povo, simbolicamente com aqueles sacrifícios que eram apenas representativos. Mas nós vemos que esses querubins, eles são apenas uma representatividade. São, na verdade, 4 querubins. Você vai encontrar no livro de Ezequiel, lá no seu capítulo 1, do verso 4 até o 15. Vai ver características desses querubins, que são 4. Se você for ao livro de Apocalipse, no capítulo 4 também, do verso 8 ao 11, ele vai chamar esses 4 querubins de seres viventes. E esses seres viventes têm as mesmas características daqueles outros que Ezequiel fala. Eles vão possuir 6 asas. Como o profeta vai dizer, eles usam um par de asas para voar, outro para cobrir os olhos e outro para se cobrir. Dessa forma, eles se protegem do tamanho e esplendor de Deus e assim não sejam consumidos, destruídos. Por mais que eles possuam um poder grandioso, o poder de Deus é infinitamente maior. É tanto que nesses versos do Apocalipse falam que o Senhor é santo, santo, santo. É uma palavra repetida 3 vezes, que no hebraico quer dizer algo multiplicativo, com um fim prolongado, ou seja, não tem fim. E aqui nós entramos na palavra eterno, porque está além do tempo. Aonde eu quero chegar? A Arca da Aliança, ela é um objeto extremamente poderoso. Você percebe que o querubim, que está entre os anjos mais poderosos, eles não conseguem sequer ver a face de Deus. Eles tapam os seus olhos, eles se cobrem para que não sofram essas avarias do tamanho e esplendor que é o trono de Deus. A Arca da Aliança chegou a matar Uzar.
um homem que tocou na arca para evitar que ela caísse da carroça. E também houve um evento em 1 Samuel 6,19, onde 50.070 homens morreram por olhar na arca da aliança. E assim eles foram feridos, acabaram morrendo com o tempo. É curioso que esse instrumento ele possui grande poder. Ele possui algo mais perigoso que radioatividade. Não se sabe exatamente que energia, que força tem ali. É um mistério. Mas que é um instrumento altamente poderoso e que os inimigos tentaram roubar esse artefato, mas foram afetados por doenças. O próprio templo do Deus deles foi destruído, suas imagens foram cortadas. Eles devolveram essa arca e depois de um tempo houve uma nova invasão, aonde essa arca não foi levada pelos invasores. E todos os utensílios do templo, que foram roubados, de ouro e tudo, foram devolvidos. E essa arca nem foi roubada, porque não está na lista dos objetos levados, e nem foi devolvida, porque também não está na lista. Ou seja, ela sumiu antes que houvesse essa invasão para o saque do templo. Essa arca possuía características que revelavam possivelmente as personalidades físicas desses querubins. Muito provavelmente estará perdida para sempre. Há quem acredite que essa arca está enterrada lá em Jerusalém, próximo ao Monte do Templo, no Monte Moriá. Nós podemos ter certeza que algumas coisas foram soterradas e não podem ser escavadas devido a tradições islâmicas que hoje ocupam aquele local. Mas ao observarmos com mais clareza, vemos que as características desse querubim também fazem menção ao que Ezequiel fala sobre o querubim ungido. E esse querubim, ele não faz parte desses 4. É claro que você vai ver que o texto está se referindo ao rei de Tiro, só que veja só, antes, no início do capítulo, que vai falar sobre o rei de Tiro, ele dá características humanas. Mas chega um verso, daí em diante, que ele começa a dar características espirituais, que esse querubim estava no Éden, no jardim de Deus, que ele era sobre todas as criaturas, que estava com pedras afogueadas e todas essas características mais. Não são aplicáveis ao rei de Tiro. Não são características que poderiam, de uma forma mesmo que simbólica, se adaptar para ele. Então, claramente, o profeta está usando características do próprio diabo, ligando esse verso do rei de Tiro, como se assemelhasse a rebelião, o abandono dele com a rebelião de Satanás. Então ligou os dois personagens num texto só. Não significa que está falando de uma pessoa apenas. Observe que esses querubins, ou esses seres viventes, eles estão cheios de olhos, eles têm 6 asas, e vai dizendo, né, outras características. Aqui diz que eles vão ter 4 rostos. Só que veja que esses rostos, eles aparecem um pouco estranho. Eles são representativos. Porque quando todo o céu, as almas, os anciãos se curvam perante Deus, a Bíblia diz aqui que em Apocalipse os animais também se curvam perante Deus. E esses animais possivelmente são os querubins que estão aqui representando. Veja só, são 4 querubins e 4 faces. A primeira face, o homem, que simboliza a humanidade. A águia, que representa as aves do céu. Nós temos o leão, que simboliza as feras, as bestas selvagens das florestas. Nós temos o touro,
que representa os animais domésticos que são usados pelo homem no seu dia a dia. E nós temos aqui uma dúvida. Existe uma classe de animais que é até ampla. Eles estão tanto na água quanto na terra. Homens, aves do céu, animais domésticos e animais selvagens. Mas tem uma que é muito conhecida: os répteis. Esses anfíbios que nós vemos ocupar tanto a terra quanto a água, quanto o mar, os rios. Podemos citar aqui jacarés, serpentes, peixes, sapos. Todos esses são répteis que fazem parte desse grupo de animais que Deus representa ali nos seus querubins, como se toda a criação de Deus estivesse representada neles quatro, adorando a Deus. Eles estão espelhados nesses quatro querubins, mas por que os répteis não estão? Será que ele representa o quinto querubim? Representa Satanás? Será que a forma, a cara que Satanás usava representando o quinto ser vivente era um réptil? Nós podemos comparar aqui com a figura que Satanás usa para aparecer em toda a Bíblia. Primeiro ele aparece como serpente, um réptil. Ele aparece como Leviatã. Ele aparece como Dagon, o deus peixe. Ele pode aparecer, e seus espíritos também, que acompanharam ele na queda, podem aparecer como os espíritos de rãs que nós vemos no livro de Apocalipse. Ele é também o dragão, essa figura mitológica que é como se fosse uma serpente voadora de asas, com escamas, ou seja, características de um réptil também. Observe que todas as figuras que aparecem mais famosas ilustrando o mal são répteis. E é a única classe de animais que não aparece nos quatro seres viventes. Lá estão homem, aves, animais do campo, que são selvagens, e animais domésticos. Mas onde estão esses répteis anfíbios? Existem vídeos que eu comento acerca de possibilidades sobre esses espíritos com aparência de rã, de sapos, que estão no livro de Apocalipse, que saem da boca da besta, do dragão, né, do anticristo, do falso profeta, e vão para todos os cantos do mundo, reunindo os reis para a batalha. Satanás está aqui sendo referido como esse réptil, esse dragão que faz com que todo o resto seja profanado. São os quatro seres viventes, os quatro querubins que restaram, porque esse querubim ungido caiu e sua face é como de uma serpente, é como de uma rã, de um réptil, de um dragão, de uma cobra. Existem manifestações no nosso mundo que fazem alusão e referência a seres com essas características, que muito possivelmente não são matéria, mas são seres espirituais, se manifestando com suas próprias faces. Existem caminhos que para o homem parecem bons caminhos, mas eles não passam de morte, de perdição. É isso que as Escrituras nos ensinam. Não se engane se esse ser maligno, com face de serpente, se transfigurar em anjo de luz, inimigo se fazendo de amigo, lobo se fazendo de ovelha. Ele utiliza pessoas nesse mundo para fazer o que ele sempre fez, que foi enganar, se passar por algo que é bom. Tome cuidado à sua volta. Nós estamos no fim das eras, do fim dos tempos, e ele está furioso porque sabe que resta pouco tempo. Ezequiel
fala em vários capítulos, não só acerca do fim, mas também acerca de situações espirituais. Ele cita como esses querubins se locomovem com essas rodas que estão ao redor deles, e dentro dessas rodas está o espírito desses seres viventes, cheias de olhos. Você pode ler no capítulo 1, no capítulo 10 de Ezequiel, em vários outros. Ele dá características que só no livro dele você vai encontrar. Não se esqueça de lembrar de todos esses detalhes que o Senhor dá nas Escrituras, porque eles é que vão fazer a diferença. Muitos até hoje se enganam ao ver determinados vultos e espíritos, ao verem aparições nos céus. Até mesmo aqueles que se dizem escolhidos podem ficar por um fio de serem enganados, por mais que não sejam. Nós vemos o próprio João no livro de Apocalipse se curvando para um anjo. E foi necessário o anjo dizer que não te curves a mim, porque eu sou um conservo contigo. Existe um engano que está chegando no nosso tempo. Já chegou e só aumenta. O engano chamado operação do erro. E a operação do erro, ela é enviada pelo próprio Deus para trazer ao homem o engano em massa, para que, segundo a Bíblia, eles creiam na mentira. O homem quis viver na mentira todo esse tempo. E Satanás é o pai da mentira, essa antiga serpente. Então vai dar certo. O próprio Senhor vai enviar, vai permitir que esse dragão, essa serpente, esse réptil, esse leviatã, esse ser, traga o seu engano e distribua por todo mundo. Todos estão correndo perigo. Estude as Escrituras da forma certa e não seja enganado.